Bom, você quer saber qual que é a quantidade certa para você poder atrair o número máximo de cliente? Felipe, uma palavra-chave, eu posso atrair pouco cliente? Se eu não colocar muitas palavras-chave, colocar 10, 20, 30, eu não vou conseguir atrair mais clientes porque eu vou abordar todo mundo? Se a sua dúvida é essa, meu querido e minha querida, nesse vídeo eu vou te mostrar quantas palavras-chave você precisa para ter mais clientes aí na sua campanha, vendendo o seu serviço aí e da maneira mais certa e mais assertiva. Então, se você quer saber esse conteúdo, meu querido, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar aqui na prática. Olá, meu querido e minha querida, sou o Felipe Germano e seja bem-vindo aqui ao meu canal. Então, para você que não me conhece, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo meu que eu posto aqui toda semana para te ajudar, hein? Então, se você é um prestador de serviço e quer vender o seu serviço, não deixe de se inscrever aqui neste canal, já dá um curtir, se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo para te ajudar a vender mais o seu serviço, hein? Bom, então para você poder entender, primeira coisa, Felipe, uma palavra-chave é bom? Duas palavras-chave? 30 palavras-chave é bom? Eu vou colocar umas 500, dá certo? Mas eu vou te mostrar qual é o que você precisa entender na hora de você definir quantas palavras-chave. E aí no final do vídeo eu vou te mostrar, e aí você fala assim, por que não falou no começo do vídeo? Por quê? Porque senão você não iria ter valor em saber quantas palavras-chave é ideal para sua campanha. Então vamos comigo que eu vou te mostrar aqui de uma forma mais simples para você poder entender. Então vamos lá, para você poder entender, você precisa saber que você tem 3 pilares. Então 3 pilares para você saber quantas palavras-chave você deve usar aí na sua campanha para ter mais clientes sem desperdiçar dinheiro. Então, o primeiro pilar, vamos entender o que? Palavra-chave. Esse é o primeiro pilar. A palavra-chave, ela serve para atrair a palavra certa. A pessoa certa, né? Não a palavra certa. Então, você já entende que quanto mais palavra-chave, mais você atrai pessoas. Logo, você já entende que quanto mais você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. Então, ou seja, você tem que entender que você precisa conversar com uma pessoa, saber o que ela precisa, o que ela quer, o que ela busca, tudo isso. Então, um dos pilares é você entender que a sua palavra-chave, ela tem que conversar com uma pessoa que precisa resolver um problema, uma dor, uma solução que você tem para resolver com ela. Então, automaticamente, se você conversa com todo mundo, você não vai estar conversando com ninguém. Este daqui é o primeiro pilar para você poder saber antes de saber se realmente quantas palavras-chave você precisa, tá? Então vamos lá, qual é o segundo pilar que você precisa entender? Anúncio. Mas Felipe, você não falou de quantas palavras-chave eu preciso ter? E aí você fala, Felipe, eu não tô querendo saber palavra-chave? Sim, você precisa saber, mas você precisa entender para contextualizar a quantidade de palavras-chave que você precisa ter. Você precisa saber que o anúncio, ele conversa com a pessoa, tá? Então vamos dar exemplo que você procurou sobre fone de ouvido ou serviço, limpeza de sofá. O que a pessoa espera encontrar naquele lá? Limpeza de sofá. Ou seja, a sua palavra-chave que nada mais é que conversar com a pessoa que já tem uma intenção. Então, ou seja, o seu anúncio é o segundo pilar para você conseguir saber quantas palavras-chave você quer. Por quê? Se você definiu a palavra-chave X, no anúncio tem que ter exatamente aquilo. Então, eu quero dizer o quê? Sem você desperdiçar. Por isso que o tema do vídeo é sem desperdiçar. Quantas palavras-chave você precisa saber aí na hora de criar a sua campanha. Então, ou seja, o anúncio, a pessoa, ela quer encontrar aquilo que ela procura, certo? Então, o anúncio tem que falar com a pessoa exatamente com aquilo que ela procura. Então, ou seja, o anúncio tem que ficar claro o que você vende como serviço. Então, tem que ficar claro para ela. Então, ou seja, se a pessoa procura sobre limpeza de sofá, palavra-chave, atrai a pessoa certa, no anúncio tem que ter exatamente aquilo. Então, o anúncio tem que ser uma ideia de um anúncio vidente. O que é o anúncio vidente? É ter aquela sensação que a pessoa sabe dos seus problemas. Por exemplo, eu vendo um serviço de limpeza de sofá e aí no anúncio eu coloco lá, você está sendo prejudicado por causa de ácaros? Você, por exemplo, está sendo prejudicado porque o sofá está sujo? A criança chegou, derrubou aí um iogurte, uma coisa que danificou aquele
sofá que você acabou de comprar? Então, um exemplo, né? Isso você contextualiza que você conversa com a pessoa que sabe aquilo que ela quer. Então, você precisa entender o que ela quer, o que ela precisa para contratar o seu serviço. E você aí que é um prestador de serviço, está cansado aí de ficar dependendo de prospecção manual, ficar correndo atrás, ou através de indicações que uma hora você está com a agenda cheia, uma hora está com a agenda vazia, um dia tem cliente, 2 não tem? Tá cansado de passar por isso? Quero te apresentar o Conversão Massiva, um treinamento que vai unir o Google Ads com um vendedor automático, aonde você vai conseguir vender o serviço, e não importa se é na sua cidade, ou se é no seu bairro, se é em algum lugar, você vai conseguir atender de qualquer lugar e vai conseguir prospectar cliente em qualquer lugar. E você pode ter um atendente automático que, enquanto você está executando o serviço, ele está lá captando o seu cliente, conversando com o seu cliente e agendando para você aí, enquanto você foca em executar o serviço aí do seu cliente. Ele vai fazer tudo para você, tá? Agendar os seus clientes, os seus pacientes, tudo isso de forma automática, e você não precisa conhecer de internet, não dominar as ferramentas. É tudo isso um método simples e prático que qualquer pessoa consegue executar. Quer saber mais? O link tá aqui na descrição, hein? E aí, qual que é o terceiro pilar para você poder entender? Você precisa ter esse terceiro pilar muito alinhado, que é o quê? É um anúncio ser mais chamativo, ou seja, ele ser mais persuasivo. Eu não comentei com você, o anúncio tem que ser claro e objetivo, falar exatamente, então o anúncio tem que ser mais chamativo, e aí você tendo esse anúncio mais chamativo, você consegue atender, chamar a atenção de uma pessoa aí. O que você precisa fazer? Então, o terceiro pilar, anúncio chamativo. E o que seria um anúncio chamativo? Você precisa entender o quê? De gatilhos mentais. É lógico que tá escrito aqui gatilhos mentais, eu escrevi errado nesse negócio aqui, né? Então, cada gatilho mental, você precisa entender que cada gatilho mental é bom para sua audiência. Então, gatilho mental, autoridade, gatilho mental de tempo, de prova social, são vários gatilhos. Estuda um pouquinho sobre o gatilho mental aí e use no seu anúncio. E esse gatilho mental tem que fazer, como que eu posso dizer, chamar a atenção da pessoa que realmente precisa contratar o seu serviço, tá? E aí você pode usar, por exemplo, gatilho de autoridade. Vamos dar um exemplo. A pessoa quer um serviço de limpeza de sofá. Será que a pessoa é confiável? Aí você vai lá e coloca o gatilho de autoridade. 15 anos no mercado. Ah, mas será que, por exemplo, e você vai colocar isso no anúncio para fazer um anúncio chamativo, tá? Ah, mas será que realmente isso daqui funciona? Aí a gente coloca lá 1000 clientes atendido. Ah, mas espera aí, será que é bom na minha cidade? Aí você coloca assim, referência na cidade X. Tudo isso você vai usando nos seus anúncios para ter aí, chamar mais atenção aí e ter aí. Então, use os gatilhos mentais, estude um pouquinho mais. Então, esse anúncio tem que ser chamativo. O anúncio tem que falar o quê? Ah, a pessoa olhou, viu o que eu preciso, entendeu sobre o meu anúncio, que é um anúncio claro, e usou gatilhos mentais. Então, isso teve esses 3 pilares que vão te ajudar aí a você entender quantas palavras-chave você precisa ter para não ter desperdício, para você poder ter retorno sobre a sua campanha. E aí? Então, vamos chegar aí quantas palavras-chave você precisa ter. É lógico, você fala assim, Felipe, poderia ter falado logo no começo do vídeo? Você precisa entender isso. Se eu falo para você uma, você vai falar, por que uma? Ah, por que não tem 10? Então, agora você vai entender o que é e quantas palavras-chave você vai precisar na sua campanha. Então, a resposta é, quanto menos palavra-chave, você vai conseguir atrair mais a pessoa certa. Por quê? O seu público, ele procura uma palavra X, ele vai ir até o anúncio e tiver vários anúncios. Aquele que tiver o X vai ter ali a atenção dele, e nesse anúncio tem que ter gatilhos mentais para poder fazer. Então, como é que eu consigo fazer isso, Felipão? Quanto mais palavras-chave eu tiver, mais dificuldade eu tenho de conversar com essa pessoa que procura exatamente X. E aí ele vai no anúncio, usa os gatilhos mentais. Então, aqui eu consigo atrair menos a atenção dele. Quanto mais palavras-chave eu tiver, menos eu tenho a chance. Então, ou seja, eu preciso ter menos palavras-chave, né? Tipo uma, dependendo do seu orçamento aí, no máximo também. Mas na maior parte das vezes, de 1 ou 3 palavras-chave você precisa ter aí no seu anúncio. E aí também tem que ter o quê? Várias palavras-chave negativas. Ah, quantas palavras-chave negativas eu tenho? Coloca quantas palavras-chave negativas você precisar. Não tem limite. Quanto mais, melhor. Porque a palavra-chave é ela que vai deixar de, por exemplo, de não aparecer só o anúncio para quem não quer. Então, assim, eu tenho que ter poucas palavras-chave
positiva e várias palavras-chave negativa. E nesse momento que eu aprendi que eu vi que falo vários X, né? X. Então vamos lá. E aí você parou de perguntar, eu sei que sempre tem algumas pessoas que vão perguntar para mim também. Ah, Felipe, cara, mas eu vendo vários serviços, eu vendo vários produtos, como que eu consigo criar aí, como que eu uso na minha campanha, sendo que eu não posso colocar muitas palavras-chave numa campanha. Então como é que você vai organizar aí a sua campanha para quando você precisa usar mais de uma palavra-chave? Você fala, Felipe, eu preciso ter mais de uma palavra-chave para poder anunciar. Como é que eu uso? Como é que eu faço aí nas minhas campanhas? Então vem comigo que eu vou te mostrar quando você precisa ter mais de uma palavra-chave, o que você precisa fazer, tá bom? Vamos aqui comigo que eu vou te mostrar. Vamos dar exemplo que você tem dois produtos. Então você já sabe que você vai precisar ter, por exemplo, 2 campanhas. Ou seja, a campanha tem que ser para um produto. Mas Felipe, o meu produto ele é reconhecido como várias formas de procurar. Como que você vai fazer isso tudo? Primeira coisa que você precisa ter uma campanha, certo? E aí acontece, nesta campanha eu vou vender o serviço de gestão de tráfego. Vamos dar exemplo, o serviço aqui, gestão de tráfego. Esse é o meu produto, eu tenho um serviço de gestão de tráfego. Então como é que eu vou organizar? Sendo que eu tenho que ter palavra gestão de tráfego, gestor de tráfego, gestor de Google Ads. Então, um dos exemplos aqui, tá? É o mesmo produto que eu vendo, só que eu tenho formas diferentes. Lembra que a gente acabou de falar aqui? Que eu não posso colocar várias palavras-chave, tem que ser a palavra-chave tem que ter gatilhos mentais, a palavra-chave tem que atrair a pessoa certa. Ou seja, quanto mais palavras-chave, mais eu atraio a pessoa errada. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer exatamente isso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma campanha, e aí eu tenho, na minha campanha, eu tenho um grupo que é gestão de tráfego, certo? Então eu tenho um grupo de anúncios. Automaticamente que nesta campanha eu tenho um grupo de anúncio 1, e aqui eu tenho que ter o quê? Palavra-chave só com gestão de tráfego. Então gestão de tráfego, por exemplo, gestão de anúncio que tenha relação com este grupo de anúncio. E aí no anúncio, o que tem que conter? No anúncio tem que conter essas palavras-chave que você colocou aqui. Por isso que é bom ter no máximo 3 ali, que você consegue colocar aqui no anúncio a palavra. Ah, Felipe, mas o mesmo serviço, eu vendo um serviço de gestor de Google Ads. Então você pode ter o grupo aqui 2 com, no caso, o termo gestor de Google. Então vamos supor que a pessoa procura. Então quais são as palavras-chave que tem que ter? Gestor de Google Ads, gestor de tráfego Google Ads, ou seja, palavra-chave que tem essa relação. E aí no anúncio tem que ter o quê? Já no título, gestor de Google Ads. Tudo isso porque tem a relação com aquilo que a gente comentou ali em cima. Então quanto menos palavras-chave você tem, mais você consegue alcançar. E aí, por exemplo, tem a terceira estrutura, que é o quê? Gestor de tráfego, Aqui eu coloquei gestão de tráfego. Então, ou seja, posso colocar aqui, gestor de tráfego. Pode ser um grupo. E na palavra-chave tem exatamente isso. No anúncio também. O certo seria cada um levar para uma página aqui. Mas como é mesmo produto, você pode levar para um aqui só. E você precisa dominar essas palavras-chave aí. Você tem que ter a intenção, saber a intenção que a pessoa tem na hora de escolher a palavra. Então, esta palavra-chave tem que ter a intenção da pessoa que vai contratar o seu serviço ou vai ser o seu cliente que vai agendar. Você precisa conhecer tudo isso. E lá no meu treinamento Conversão Massiva, eu tenho aulas explicativas que vai te ajudar a você conseguir ter o resultado de escolher a melhor palavra-chave para vender o seu serviço, ter agendamentos aí, E você consegue ter isso de forma automática aí, combinando a palavra-chave com o anúncio, com o vendedor automático de serviços aí que ele agenda para você, tudo isso de forma automática. Você quer aprender comigo? O link tá aqui na descrição aqui abaixo, hein? E aí, a última coisa que você precisa ter aqui, o que é? Você entendeu que nesse momento você já teve a resposta que a gente falou, no máximo de 1 a 3 palavras-chave. Quanto mais focado, melhor. Se eu posso ir, tem aqui. E aí você já teve essa ideia aqui. E aí uma das coisas que eu vejo acontecer muito é que você coloca a palavra-chave gestor de tráfego, gestão de tráfego, e aí o Google exibe essa gestão de tráfego aqui, gestor de tráfego. Ou seja, você colocou a palavra gestão de tráfego aqui, e aí o Google ativou esse anúncio aqui que ele imaginou que gestor de tráfego tem a mesma relação com a palavra gestão. E como é que eu faço para fazer tudo isso? Presta atenção, porque isso daqui vai ser a grande diferença da sua campanha na hora de você vender os seus serviços aí, na hora
hora de você conseguir ter resultados, a hora de você não ter desperdício. Porque o tema do vídeo é Google Ads sem desperdício. O desperdício é exatamente isso, ativar um anúncio que você não quer. Então como é que você faz para poder fazer isso? Lembra que eu comentei aqui da palavra-chave negativa, que é ela que vai te dar o suporte? O que você tem que fazer? Nesta campanha aqui, você vai colocar as palavras-chave nesse grupo de anúncio. Nesse grupo de anúncio aqui, você vai colocar o quê? As palavras-chave desse daqui e desse. Ou seja, nesse grupo de anúncio, você vai colocar a palavra-chave gestor de tráfego Google Ads. Ou seja, para quando a pessoa vir nessa campanha aqui, ela não ativar a outra. Nesta daqui, ó, você vai colocar as palavras-chave referentes às positivas que estão nessa daqui, você vai negativar ela aqui. E a mesma coisa com isso. Só de você fazer isso, você já inibe de o Google ou colocar esse anúncio para rodar, ou esse. E na verdade, você quer ter um anúncio mais claro, ou seja, você fazendo isso, você já consegue ter aí o retorno certo aí nas suas campanhas. Bom, se a sua dúvida foi respondida, através desse vídeo, quantas palavras-chave? Eu te respondi 1 até 3, né? E várias palavras-chave negativas. E você entendeu o contexto? Quero que você curte aqui nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e já ativa aqui para você poder ter conteúdos como esse para você que é um prestador de serviço e quer saber como você pode vender mais o seu serviço usando o Google Ads, tá bom? Então já curte, compartilha, faz seu comentário aqui de baixo com o que você achou do vídeo, que eu vou ficar muito feliz, e compartilha com mais pessoas esse vídeo, tá bom, meu querido? E é isso aí. Te vejo, sabe aonde, né? Te vejo lá no próximo vídeo, hein? É nóis. Fui!